Eu quero conhecer a história, né, tudo. E assim, uma coisa que eu quero deixar claro é o seguinte. Você é filha do Luiz Barsi. É mesmo? Mas você é a Luíse Barsi, você tem conhecimento pra caramba. Eu não te conhecia, né? Porque eu sou novo nesse mercado de finanças, né? Eu sou músico, caí do nada aqui de paraquedas, né, nesse mundo, então eu tô conhecendo as pessoas agora. Todo mundo que eu perguntava, mano, e a Luíse Barsi, você já veio? Já veio aqui, ela é fera, hein? Ah, a Luíse Barsi. Não, ela é top. O Lucas Pitt gravou com a gente aqui agora há pouco, falou, mano, a Luíse é top. Então, assim, eu quero conhecer a tua história. Só que é muito difícil conhecer a tua história sem falar do seu pai. E ao mesmo tempo, pelo que eu vejo assim você nos programas, você tem um prazer e um orgulho muito grande de falar do seu pai. Muito grande. Mas eu só quero fazer esse link, porque assim, eu não chamei porque você é filha do Luiz Barsi, eu chamei porque você é fera e tem coisa pra caramba pra ensinar pra gente. Aham, sei. Obrigada, bora lá. Mas se você puder falar um pouco da sua história, como foi sua infância, como você veio parar nesse mundo, né? Deixa eu começar lá de trás, há muito tempo atrás. Né? Não é tanto tempo assim, vai. Não, mas fazendo assim a retrospectiva, né, de quem que é o Barsi, porque... começando pelo seu pai. Obviamente que ele tem muito do porquê do que eu tô aqui hoje, né, assim, acho que se ele não tivesse me incentivado aí nesse caminho, eu não estaria aqui. Então, meu pai é filho de imigrantes, né, como muitas origens aí de famílias brasileiras, né, vira-lata, então metade italiano, metade espanhol. Aquela mistura que a gente sabe. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Caramba! E a minha avó, que naquele momento cuidava da casa, se viu obrigada, obviamente, pela subsistência, a voltar a trabalhar. Ela não recebeu... já em São Paulo. Em São Paulo, isso. Tá. Ela veio bem criança da Espanha, né? Conheceu aqui o meu avô, mas meu pai, infelizmente, não chegou a conhecê-lo, né? Perdeu o pai com 1 ano de idade. Cedinho, 1 ano. De uma cirurgia que foi mal sucedida no estômago, enfim, alguns erros médicos. Ele acabou perdendo o pai. E a minha avó não recebeu nenhum cuidado, nenhuma ajuda por parte da família do meu pai. Então, vocês imaginem que naquela época, bom, quem é a minha família é o meu filho, né? O dia que ele não estiver mais aqui, eles são todos agregados, né? Assim que se pensava naquela época. Então, a minha avó se viu obrigada a sair da casa que ela pagava aluguel, né? Que era do meu bisavô, e foi para um cortiço chamado quintalon. Da tradução, eles chamavam carinhosamente de quintalon, que era um grande quintal. Então ele dividia lá um barracão com sei lá quantas pessoas, né, com sei lá quantas famílias. Vocês lembram o bairro que era isso? Brás. No Brás? Brás, esqueci agora o nome da rua, mas tem tudo no livro, vocês fiquem sossegados lá nos pormenores. E é essa a origem dele, quer dizer, extremamente pobre. Filho único. Mesmo, filho único. Então ele também teve que, desde muito cedo, ajudar minha avó em casa, e uma das coisas inegociáveis para minha avó era o estudo. Né? Ela não teve estudo, né? Ela não era... Não lembro nem se ela chegou a ser alfabetizada, enfim, algumas coisas ela até confundia do espanhol com o português, misturava, né? Mas ela era excelente costureira e, assim, lavadeira, ela fazia o que podia. E ele começou como engraxate. Foi a primeira profissão dele ali entre 7 e 8 anos. Nossa. E aí foi aprendendo as profissões com a minha avó, né? Então depois foi ser baleiro, né? Vendeu bala com a minha avó no cinema, que dava uma graninha boa. Água, coca, latão! Depois minha avó conseguiu juntar um dinheirinho ali, abriu uma lojinha de costura, ele foi aprender a ser alfaiate. Então até hoje, até um vídeo que viralizou nosso aí, dele costurando uma blusa lá, né? Foi muito legal. Então se furar aqui embaixo, já tem para quem entregar, né? Então, essa é a origem da minha família. E o estudo sempre teve muito presente na vida dele, sempre muito esforçado. Então, ele se formou em contabilidade, que foi onde tudo começou. Ele começou a ser auditor de algumas empresas que o convidavam, né? Ele trabalhou, obviamente, né? Estou contando a história resumida aqui. Depois fez economia e lá conheceu alguns amigos que o indicaram. Pô, você não começa na bolsa? Vai olhar, né? É legal, eu invisto, estou ganhando maior grana. Enfim, de famílias mais abastadas, então ele foi fazendo esse networking, chegou na bolsa. E ele começou a reparar que os cheques que ele assinava lá como auditor distribuíam dividendos. O que é isso? Então é a parte do lucro que a empresa distribui para os seus sócios. Então, se a empresa vai distribuir R$1 por ação, você tem uma ação, vai ganhar R$1. Então, o que ele percebeu ali? Caramba, esse cara, esse controlador, né, no caso do Estado, né, ele auditava muito o CESP, essas empresas de energia e saneamento, né?
Ele começou a perceber, caramba, o Estado tem 50%, 60% dessas empresas, são bilhões em dividendos que eu estou aqui assinando. E olha que curioso, essas empresas são listadas em bolsa, quer dizer, o que é isso? É possível você, pessoa física, ir lá e comprar uma participação nessa empresa. Tá. Isso, na época, foi muito revolucionário, vamos dizer assim, foi muito pioneiro, porque, imagine, o que se entendia que era a bolsa na época? Vai. Isso. Comprar na baixa, vender na alta, né? Que é algo que, obviamente, todo mundo pensa até hoje, que é disseminado, que é o cassino, você tem que ter muito dinheiro, tal. E, de fato, naquela época, você tinha custos altos para investir, né? A informação, ela não era disseminada como é hoje. Não tinha um YouTube, né? Não tinha o YouTube. Então, você realmente tinha que ir lá no Diário Oficial, ler o balanço com a lupa, com todas aquelas letrinhas miúdas. Uma ação era uma cautela, né? Que é como se fosse uma escritura mesmo de um terreno, vamos dizer assim. Tá. E nessa cautela, você tinha que picotar o cupom, né? Cuponado, para receber os juros ou o dividendo. É mesmo? Pô, muito legal. Vou ver se eu consigo uma Será foto que seu depois de uma pai tem um cautela. jornal desse ainda, alguma coisa? Cara, no livro tem um dos primeiros artigos dele na década de 70, falando de ações e tal. Mas cautela talvez a gente tenha, depois eu mando pra você Da uma foto legal. Tá. Enfim, e ele fez isso por muitos anos. Pouquíssimas pessoas acreditaram nele e na época ele fez um estudo tentando comprovar para as pessoas que o que ele pensou de comprar boas empresas a bons preços, que pagassem bons dividendos, e você fizer isso consistentemente, como se fosse uma previdência, você poderia conquistar a sua independência financeira sem depender do Estado. Tá. Né? Sem depender do Estado, ou o que quer que seja, né? Então, ele jogou alto nessa questão da renda, que é o que a gente chama de renda passiva, né? E para isso, obviamente, ele se virava como dava. Então, ele foi crescendo profissionalmente. Ele chegou a uma época que ele tinha 4 empregos. Eu não preciso disso, tá bem? Meu marido tem 2 empregos. Ele tinha 4 filhos também. Então, é um emprego para cada filho. Eu sempre brinco. É um emprego para cada filho. Então, ele foi professor universitário. Ele fazia alguns bicos também como auditor. Depois, ele começou a trabalhar no pregão mesmo, como operador. Então, ele usava essa mesma estratégia que ele fazia com o dinheirinho dele. Começou a ganhar clientes, a estratégia foi, né, ganhando algum corpo, foi ficando conhecida na bolsa e tal, e foi levando, assim, o que aparecia de outras fontes de renda para ele fazer, ele fazia para conseguir sustentar a família e investir. Tá. Então, essa é a minha origem. E eu vim de uma família que, por sorte, sempre tive educação financeira desde muito criança, né, o que explica ali a foto. E a foto é justamente, a gente tinha um acordo. Olha, papai vai te dar presente, tá? No seu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Ponto. Né? E a família era orientada assim. E aí, um belo dia, eu tinha sei lá, R$50 para gastar. Um belo dia, eu falei, pai, quero uma bicicleta. Aí ele falou, olha, a bicicleta é mais que R$50. Mas o que você pode fazer? Eu vou te ajudar. Né? Eu vou te dar um dinheirinho a mais aqui. Se você guardar o dinheiro que você receber no próximo Dia das Crianças, no Natal e no seu aniversário do ano que vem, no seu aniversário ou no Dia das Crianças do ano que vem, você vai ter o dinheiro para você comprar a bicicleta. E aí, o que ele fez nessa data, né? Ao invés de me dar ali uma nota de R$50, ele me deu 200 moedas de 25 centavos, douradinhas, elas parecia que tinha acabado de sair do forno, sabe assim? Que era aquele do Que era o baúzinho? baúzinho, exatamente. Cara, eu nunca esqueci isso, eu tinha 5 anos de idade. Isso me marcou muito, porque eu lembro assim de, meu Deus, eu preciso comprar essa bicicleta, sabe assim? Tipo, guardar dinheiro e sei lá, imagina, com 5 anos eu falava, pai, como é que você faz pra me dar dinheiro? O que eu posso fazer pra te ajudar, não sei o quê? Então, eu só ia pedindo dinheiro pra todo mundo, oferecer ajuda. Vó, deixa eu lavar a louça, não sei o quê. Você me dá um dinheirinho, umas moedinhas. E comecei a poupar nesse baúzinho. E no ano seguinte eu comprei a minha bicicleta, cara. Olha. E durou, viu? Andei com essa bicicleta um bom tempo aí. Então, obviamente que essa é uma história muito simplista, né? Mas mostra um pouco do ambiente em que eu cresci. Já tinha uma educação financeira dentro de casa, né? Super enraizada. E meu pai tinha essa preocupação de passar os valores, como eu disse no início, né? E de criar uma ponte entre nós.
né? Obviamente que eu sou a filha caçula do segundo casamento. Vocês são 4 filhos, é isso? 5 irmãos comigo. Você e mais 4? Isso. Caramba, e você é a mais nova dos 5? Eu sou a mais nova dos 5, eu sou do segundo casamento. Tá, Isso, tá. é. E do segundo casamento teve algum outro ou só você? Não, só eu. Eu sou filha única. Da minha mãe eu sou filha única. Tá, é. tá. Uhum. E eu fui a única que tive a oportunidade de crescer, né, enfim, com ele. Então eu acompanhava muito de perto, ele me levava nas assembleias, que são ali as votações, tipo a reunião de condomínio da empresa, sabe, em que você vai votar ali nas matérias importantes. Ele me levava nas reuniões, até em reunião de conselho ele já chegou a me levar, não tem com quem deixar. Vamos passear lá. Vamos passear, E eu adorava, porque eu via, né, as pessoas interessadas no que ele dizia, enfim. Em resumo, eu me apaixonei por esse negócio de ações, me apaixonei de verdade. Com que idade, mais ou menos, você lembra? Você começou a gostar disso? Cara, eu lembro que dos 14 para os 15 anos, eu falei, nossa, isso é muito legal, porque o que aconteceu? Essa época é aquela que a gente tá chato, pedindo dinheiro pros pais, quero isso, quero aquilo, né? E meu pai falou, tá bom, você quer uma mesada? Vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma carteira de ações, tá? Você vai ser sócia da Ultrapar. Quem não sabe, a Ultrapar, por exemplo, é dona dos postos Ipiranga. E a Ultrapar vai te pagar aqui com essas X ações que eu estou te dando, o equivalente a R$300 por mês. Tá bom para você? E com esses R$300 por mês, você tem 2 opções. Ou você usa esse dinheiro aí porque você está querendo comprar. Comprar alimento. Alimento. Ou você pode me entregar uma parte dele ou todo dele e a gente reinveste. E aí, quando a empresa anunciar a dividendos outra vez, não vai ser mais R$300 que você vai receber, 301. Depois, se você reinveste mais, não é mais 301, é 305. E isso vai aumentando conforme o tempo. E, cara, eu lembro que eu fiquei fascinado por esse negócio, né? Quer dizer, como é que você encontra um negócio desse em que você ganha dinheiro dormindo, né? É muito bom. E aí, o que eu entendia também? O que é melhor? Você ser dono de um posto, né? Um grande dono de um pequeno negócio, que tem seu mérito, claro, ou você prefere ser um pequeno sócio de um grande negócio. Tá. Quer dizer, ser uma pequena dona de todos os postos Ipiranga do Brasil, né? Sem pagar imposto de renda sobre o dividendo, sem ter a dor de cabeça de ter funcionário ou não, né? E tendo a vantagem de você poder começar cedo, de poder diversificar entre vários negócios, né? Então, cara, eu me apaixonei de verdade por esse mundo e eu via ali muito propósito. Né? Não era uma coisa de ganhar dinheiro por ganhar, era um negócio de você fazer uma renda passiva, construir um patrimônio, investir na economia real, que gera emprego, que gera renda para outras pessoas, né? Através dessa construção do patrimônio, que lá na frente vai pagar os seus boletos. Então eu achava esse um propósito muito legal e que o brasileiro tinha muita carência, sem dúvida.